Boa noite a todos. Se tudo que você mais gosta estivesse no seu Google. Novidades sobre games? Tem. Doguinho Caramelo? Aham. Séries? Boa noite a todos. Tá ótimo a música de fundo. Tá ótima. Concordo. Quer que eu posso abrir, Ana, enquanto você está... Não, eu estou tentando falar. Ah. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos começar mais um evento do Hepatologia DOR, nosso evento de agosto. O tema central é hemorragia digestiva no paciente hepatopata. E a seguir nós teremos a apresentação do caso clínico, como fazemos habitualmente. Antes de passar a palavra para o Dr. Raimundo Paraná, que compartilha comigo a coordenação desse evento, eu quero apresentar os nossos convidados para falar sobre a linha de cuidado. A doutora Maria Chiara Quindano, que é médica responsável pela unidade de internação do Hospital Barra d'Or, e a doutora Joyce Roma, que é médica rotina da unidade hepatobiliar, o centro de tratamento intensivo específico para pacientes hepatopatas do Hospital Quinta d'Or. E depois nós faremos a apresentação dos colegas que vão apresentar o caso clínico que visa sobre hipertensão portal não cirrótica. Paraná, com você, por favor. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma sessão Hepatodor. O tema é importante, esse é um tema que eu particularmente gosto muito, que é a doença vascular do fígado, porque acho esse tema explorado no Brasil. Pouca gente. Então, lá no evento do Rio de Janeiro que o Hugo organizou, surgiram várias ideias lá. Uma delas foi da gente criar um grupo hepatovascular para discutir doenças vasculares do fígado. Eu achei fantástico. E tem um monte de gente que já quer se agregar, viu? Então, vamos lá. Então, muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a apresentação. Lembramos que esse evento está sendo gravado. Por favor, doutoras Maria Chiara e Joyce Roma. Ok. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da doutora Ana e do doutor Paraná. Eu e a doutora Joyce fizemos essa apresentação da abordagem da hemorragia digestiva alta no paciente com cirrose, e incluindo as atualizações do Baveno 7 recentemente publicado. Bom, então nós sabemos que a hemorragia digestiva alta é uma complicação muito importante nesse paciente e que a rapidez no controle do sangramento diminui as complicações relacionadas ao próprio sangramento e complicações relacionadas à doença hepática de base. Então, como objetivos dessa apresentação, nós delineamos as seguintes etapas. Definir a conduta inicial de suporte clínico de paciente com hepatopatia crônica que se apresenta com hemorragia digestiva alta, ainda sem causa definida. Definir a terapia vasoconstritora para hemorragia digestiva alta por ruptura de varizes, avaliando as drogas disponíveis, as doses e o tempo de uso. Definir a terapia endoscópica e a profilaxia secundária por sangramento de varizes e o papel do TIPS, do BRTO e de terapias alternativas no tratamento da hemorragia relacionada à hipertensão portal. Bom, como dados epidemiológicos, temos que cerca de 60% a 70% das causas de hemorragia digestiva no paciente com cirrose são relacionadas à ruptura de varizes. E os 30% a 40% restantes são hemorragias de origem não varicosa, dessas a doença péptica é a principal. Do ponto de vista de evolução clínica, há uma grande diferença quando o paciente se apresenta por sangramento com varizes comparado às outras causas de sangramento.
os pacientes que têm hemorragia varicosa têm um risco de ressangramento muito maior quando comparado às outras causas. E, por outro lado, também, com relação à mortalidade, os pacientes que apresentam sangramento por varizes podem ter até 10 a 20% de risco de óbito ao final de 6 semanas. E esse risco de mortalidade, ele está relacionado diretamente ao grau de insuficiência hepática que o paciente apresenta, à falha no controle do sangramento agudo e no ressangramento. Então, alguns pontos são fundamentais como objetivos para tratamento desses pacientes. O primeiro deles é o controle do sangramento agudo. O segundo é prevenir a recorrência precoce, que é definida como aquele sangramento que acontece a partir do 5º dia até a 6ª semana, a partir do momento zero do sangramento, após uma hemostasia inicial efetiva. Prevenir a mortalidade em 6 semanas, que é o principal objetivo dos trials que avaliam a hemorragia digestiva no cirrótico, e prevenir as complicações da cirrose. Então, eu vou definir agora aquele pacote inicial de medidas que devem ser oferecidas a todos os pacientes que apresentam cirrose e que evoluem com hemorragia digestiva, tanto naqueles que já é conhecida a presença de varizes, como os pacientes com cirrose que têm o potencial de apresentar varizes esofagianas, mesmo que ainda não tenham sido diagnosticadas. Então, essas medidas gerais, elas devem ser implementadas na totalidade dos pacientes, devem ser precoces, independente de que já se saiba qual é a etiologia do sangramento. Então, é muito importante que esses pacientes sejam atendidos em uma unidade de terapia intensiva, ou pelo menos numa unidade semi-intensiva. É importante garantir o acesso venoso periférico calibroso ou um acesso central, e a expansão volêmica com algumas peculiaridades. É importante que esse paciente tenha a sua pressão estabilizada, mas a gente precisa ter o cuidado para evitar a hipervolemia. Então, a reposição deve ser cautelosa, de preferência com cristalóide, objetivando uma pressão sistólica acima de 90 a 100 milímetros de mercúrio. Como recomendações mais recentes do Baveno 7, os inibidores de bomba de próton, eles podem ser iniciados no paciente até que se defina o diagnóstico, a causa da hemorragia digestiva. No entanto, no paciente que apresenta uma hemorragia por ruptura de varizes, não é necessário manter os inibidores de bomba de próton. Então, eles só devem ser utilizados nas indicações específicas. Outra questão também importante pontuada no Baveno 7 é a proteção da via aérea, que deve ser realizada antes da endoscopia digestiva, se o paciente apresenta já uma alteração de nível de consciência ou se ele tem uma hematêmese ativa, e com uma extubação o mais precoce possível. Ainda nesse contexto das medidas iniciais, uma outra característica, um outro ponto muito importante é o início da terapia com drogas vasoconstritoras, que deve ser precoce e não pode ser retardado em função do diagnóstico da etiologia da hemorragia digestiva. Então, temos aqui algumas opções que podem ser utilizadas como terapia vasoconstritora, que incluem a somatostatina, um análogo que é o octreotide, e a terlipressina. Essas drogas, elas devem ser iniciadas na admissão hospitalar e elas têm um impacto muito importante na redução da mortalidade em 7 dias, na redução do risco de ressangramento dos pacientes, na redução da necessidade de transfusão e também do tempo de hospitalização. Esse estudo aqui, publicado em 2014, com um número significativo de cirróticos, a grande maioria apresentando hemorragia digestiva de origem varicosa, fez a comparação das 3 drogas mais habitualmente utilizadas, a terlipressina, a somatostatina e o octreotide, e não observou diferenças em relação à eficácia e segurança das 3 drogas. Então, comparativamente, tanto no controle da hemorragia digestiva, sem a necessidade de tratamento de resgate, como na redução do risco de sangramento, da mortalidade em 5 dias ou da mortalidade após 6 semanas, as 3 drogas mostraram eficácia e segurança semelhantes. Então, nesse momento, o tratamento farmacológico, ele deve seguir algumas orientações, como, por exemplo, o início imediato e precoce, antes mesmo da realização da endoscopia digestiva, e um tempo de tratamento que pode variar de 2
até 5 dias. Isso depende muito da resposta do paciente e do volume de sangramento que o paciente apresenta. E, uma vez tendo as 3 opções disponíveis, é muito importante a gente fazer essa seleção de acordo com a disponibilidade em cada hospital, mas que também a gente avalie os efeitos adversos mais importantes e faça uma seleção individualizada por paciente. Então, por exemplo, somatostatina e octreotide têm uma característica peculiar, que são drogas que precisam ser infundidas de forma contínua. Então, há uma dose de bolos, que da somatostatina de 250 microgramas, seguida da mesma dose hora, e para o octreotide 50 microgramas em bolo, seguidos de 25 a 50 microgramas hora. Ambos compartilham o mesmo tipo de efeito adverso, como dor abdominal, o paciente pode evoluir com hiperglicemia, diarreia e cefaleia. Já a terlipressina tem uma característica diferente, uma vez que ela pode ser administrada ela deve ser administrada de forma intermitente. A terlipressina, como é um análogo da vasopressina, compartilha também com alguns efeitos adversos que precisam ser balanceados no momento da escolha, como um risco aumentado de eventos isquêmicos, de indução de bradicardia, principalmente quando associado ao propofol, de indução de hipertensão arterial e eventos isquêmicos vários, né, também relacionados ao trato digestivo. E uma característica também importante é que a terlipressina induz a hiponatremia, então é importante monitorizar os níveis de sódio. A dose habitual é de 2 miligramas a cada 4 horas, que é mantida por cerca de 48 horas, depois essa dose é reduzida para 1 miligrama a cada 4 horas. E aqui chamando a atenção que essa dose ela deve ser ajustada de acordo com o peso do paciente. Então, para pacientes até 50 quilos, fazemos 1 miligrama a dose. Se o paciente tem entre 50 e 70 quilos, 1,5 por dose. E se o paciente tem acima de 70 quilos, 2 miligramas por dose. Bom, seguido então os cuidados gerais e a utilização da terapia vasoconstritora, uma outra parte muito importante também da avaliação geral dos pacientes com hemorragia digestiva primeiro, o screening de processos infecciosos, principalmente infecção do trato urinário, PBE, pneumonias, uma vez que a existência de infecções é um fator predisponente para que o paciente descompense a hipertensão portal e apresente sangramentos. Outro ponto também fundamental que eu vou explorar mais adiante é a questão da profilaxia para peritonite bacteriana espontânea. Então, o início do antibiótico profilático ele deve ser precoce, preferencialmente antes da realização da endoscopia digestiva alta. E como recomendação nova do Baveno 7, na hemorragia digestiva varicosa, é recomendada uma remoção rápida do sangue do trato gastrointestinal com lactulose, com o objetivo de estabelecer uma profilaxia primária para a encefalopatia hepática. Então, isso é um dado interessante e é uma recomendação mais recente. Se o paciente, por outro lado, já apresenta encefalopatia, a lactulose continua sendo a droga de escolha. E outra questão também importante é a recomendação de que logo que possível o paciente inicie a dieta. Se o paciente tem nível de consciência, está estável o suficiente, ele pode fazer oral, caso contrário, a gente faz a nutrição por via enteral. A profilaxia antibiótica é uma etapa muito importante na prevenção de complicações relacionadas à hemorragia digestiva, e essa meta-análise com 12 estudos, incluindo mais de 1.000 pacientes, comparando a utilização da profilaxia antibiótica versus o placebo ou nenhuma intervenção, mostrou uma redução da mortalidade de 21%, uma redução das taxas de infecção bacteriana de 65% e uma redução das taxas de ressangramento de 47%. Então, comparativamente a nenhuma intervenção. O que deve, então, ser recomendado em termos de profilaxia antibiótica é, então, esse início imediato à admissão e considerar o perfil microbiológico de cada unidade. Os antibióticos recomendados de primeira linha seriam as cefalosporinas, principalmente o ceftriaxone, na dose de 1 grama por dia, mantido por 7 dias, e especificamente o ceftriaxone, ele deve ser utilizado naqueles pacientes que apresentam cirrose avançada e que têm uma alta prevalência de resistência a quinolonas, cada vez assim mais importante no nosso meio. E também naqueles pacientes que já fazem uma profilaxia prévia com quinolona,
por episódios prévios de PBE. A norfloxacina, ela pode ser uma opção naqueles pacientes mais estáveis, mas, por exemplo, não é uma recomendação da Sociedade Americana de Estudos do Fígado, em função desse risco de um aumento de resistência. Um outro ponto que também merece uma discussão é se todos os pacientes com cirrose mereceriam essa profilaxia, entendendo que os pacientes Child-A, eles têm um risco menor de infecção bacteriana e de mortalidade a partir de um evento de hemorragia digestiva. No entanto, a gente ainda não tem estudos que deixem isso bem claro para que a gente exclua essa população da profilaxia antibiótica. Bom, e uma outra etapa também muito importante, que já é uma recomendação antiga, é da terapia, da política de terapia transfusional mais restritiva comparada a uma terapia transfusional liberal. Então, a recomendação é que a gente não faça uma hipervolemia nesse paciente. Então, é possível assumir níveis de hemoglobina de até 7. Então, a recomendação de transfusão seria naqueles pacientes que têm níveis de hemoglobina abaixo de 7, e o objetivo de tratamento seria manter a hemoglobina entre 7 a 9. Obviamente, é necessário individualizar esses níveis, limites da hemoglobina, de acordo com as características de cada paciente. Então, nos pacientes muito idosos, naqueles pacientes com doenças cardiovasculares, com estabilidade hemodinâmica importante ou com sangramento contínuo, esses níveis precisam ser reavaliados e é permitido um valor acima de 9. Esse estudo clínico randomizado, com 921 pacientes, mostrou exatamente isso, que há benefício total, quando a gente compara a morte na sexta semana, comparativamente da política restritiva em relação à política liberal, mostrando uma redução geral da mortalidade, uma redução nos pacientes com cirrose, mas esse benefício ele foi visto principalmente nos pacientes com classificação de Child A e B. Nos pacientes classe C, não houve diferença significativa em relação à mortalidade em 6 semanas. Então, aqui, nessa curva de sobrevida, nós podemos ver que até 6 semanas permanece essa vantagem de um aumento de sobrevida dos pacientes quando a política transfusional restritiva é adotada. Como recomendações novas acrescentadas no Baveno 7, relacionadas à coagulopatia, que também é uma questão que ainda é bastante controversa, mas no episódio de hemorragia digestiva varicosa, a transfusão de plasma fresco, ela não está recomendada de forma rotineira, uma vez que ela não corrige a coagulopatia e também pode determinar uma sobrecarga de volume, que pode piorar a hipertensão portal. Então, no episódio de hemorragia varicosa, também não há evidências de que a contagem de plaquetas ou dos níveis de fibrinogênio se correlacionem com risco de falha de controle do sangramento ou com ressangramento propriamente dito. Entretanto, caso ocorra uma falha do sangramento, a decisão de corrigir essas anormalidades da coagulação, ela deve ser individualizada. Então, nesse aspecto, não há uma recomendação, mas para os hospitais que têm a disponibilidade do tromboelastograma, existem alguns estudos que mostram que a utilização dessa ferramenta é vantajosa no sentido de estabelecer e otimizar a prática transfusional e de correção da alteração de coagulação. Por último, como uma outra recomendação também do Baveno 7, é que todo paciente com hemorragia digestiva varicosa, ele precisa ser avaliado quanto à presença de trombose de veia porta ou trombose esplâncnica, que pode ser o fator precipitante para hemorragia digestiva, assim como a avaliação da presença do carcinoma hepatocelular e o mapeamento de colaterais portosistêmicos, que pode ser importante até para o controle do sangramento. Então, o Baveno recomenda que seja feita um exame com contraste, tomografia ou ressonância. No entanto, eu também acho que isso é uma coisa passível de discussão, uma vez que a gente vê um doente instável, muitas vezes que vai piorar a função renal e é preciso selecionar adequadamente o momento de realizar um exame contrastado nesse contexto clínico do paciente. Com relação ao sangramento por gastropatia hipertensiva portal, a terapia vasoconstritora pode ser utilizada e, como recomendação do Baveno, ainda podemos utilizar o plasma de argônio ou ablação com radiofrequência para controle da gastropatia hipertensiva portal com sangramento ativo.
Bom, então, essas seriam as recomendações de condutas iniciais e que devem ser oferecidas a todos os pacientes com cirrose com hemorragia digestiva alta, e a doutora Joyce vai dar o seguimento falando da abordagem da endoscopia digestiva e de tratamentos temporários e de resgate. Obrigada aí pela audiência. Obrigada, Chiara. Vamos dar sequência, então, para a apresentação da linha de cuidado com a doutora Joyce Roma, que é médica rotina da UTI do Quinta Dor, de hepatobiliar. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, por participar desse Patologia Dor. Bem, coube a mim falar sobre o tratamento endoscópico e terapia de resgate. Deixa eu só passar aqui. Não está passando. Passou. Bem, na suspeita de hemorragia digestiva varicosa, o Baveno 7 ele indica a realização da endoscopia em até 12 horas da apresentação, após a ressuscitação hemodinâmica, e se o paciente estiver instável, esta deve ser realizada o mais breve possível, sob condições clínicas de segurança. O tipo de procedimento endoscópico vai ser de acordo com o tipo e o sítio do sangramento varicoso. Nas varizes esofagianas, no sangramento por varizes esofagianas, o tratamento de escolha é a ligadura elástica. No entanto, a escleroterapia ela também pode ser realizada na indisponibilidade da ligadura elástica ou quando a mesma não é factível. Já os sangramentos pelas varizes GOV tipo 1, tanto a ligadura quanto o cianoacrilato são opções de escolhas com a mesma taxa de resposta de controle de sangramento, e nas varizes de fundo, tipo GOV2, IgV1 e IgV2, o cianoacrilato é a opção preferível, mas, no entanto, existem trabalhos que recomendam TIPs como controle do sangramento na variz de fundo com taxa de respostas, inclusive, acima de 90%, e a BRTO também vem sendo uma alternativa atraente a depender da presença e do tamanho dos shunts. O controle do sangramento por via endoscópica e farmacológica é alcançado em 85% dos pacientes de baixo risco. Desses pacientes, a terapia vasoconstrictora, que é colocada como droga vasoativa, pode ser continuada até o 5º dia, onde ela é interrompida quando na ausência de sangramento e iniciado a profilaxia secundária como os beta-bloqueadores não seletivos. Por outro lado, 15% dos pacientes vão apresentar falha desse sangramento por controle por via endoscópica e farmacológica. Essa falha é definida como um ressangramento após a segunda tentativa de endoscopia, junto à terapia farmacológica. E esta falha ocorre com maior frequência em pacientes sob alto risco, que são definidos com um gradiente de pressão venosa hepática acima de 20, e aqueles que se apresentam já com disfunção hepática TIAD C e TIAD B, com sangramento ativo na endoscopia inicial. Desses pacientes, se mantiver o sangramento, a terapia ponte é recomendada com um balão de sangue stake ou uma prótese esofágica autoexpansível até uma terapia mais definitiva como o TIP de resgate. O TIP de resgate nesses pacientes apresenta um bom controle no sangramento, mas, no entanto, apresenta altas taxas de mortalidade. E se questionava no passado se a colocação de TIPs antes do ressangramento nos pacientes de alto risco poderia mudar a mortalidade. E foi isso que o grupo do Garcia Pagan, de Barcelona, publicou em 2010 com um trabalho multicêntrico europeu, onde envolvia cirróticos com hemorragias digestivas por varizes esofagianas, numa população de alto risco de sangramento, definida como TIAD-C menor ou igual a 13, e o TIAD-B com sangramento ativo, todos os pacientes submetidos à terapia vasoconstrictoras e terapia endoscópica, e ele randomizou no grupo TIPS precoce e o grupo não TIPS, com o objetivo principal de avaliar a falha no controle do sangramento ou do ressangramento em um ano. O que ele observou foi que no grupo TIPS, 97% não apresentou falha de sangramento, contra do grupo não TIPS, de 50% que é a apresentação de falha de sangramento.
Quando se olha a sobrevida, se observou que o grupo TIPS apresentou 86% de sobrevida em 1 ano e o grupo não TIPS 61%, uma redução absoluta da mortalidade em 25%. Com esses resultados, o Baveno 7 recomenda a colocação do TIPS preemptivo nas primeiras 72 horas, idealmente menor que 24 horas, nos pacientes sob alto risco de ressangramento, definido como um CHAI pode ser menor que 14 ou um CHAI-B com sangramento ativo na endoscopia inicial ou com gradiente de pressão venosa hepática maior que 20 sob alto risco de falha e ressangramento. O Baveno também reforça que a presença do ACLF, da encefalopatia hepática e da hiperbilirrubinemia não devem ser considerados contraindicações para o TIPS. Relata ainda que o TIPS pode ser fútil em pacientes com CHAI-C maior ou igual a 14, um MEL de acima de 30 e um lactato acima de 12, exceto se o transplante for uma breve opção, e essa decisão deve ser tomada de forma individualizada. Esse trabalho foi um estudo multicêntrico observacional de vida real, apresentado no ISO de 2020, onde avaliou a presença do TIPS precoce em uma população cirrótica de alto risco com a presença de encefalopatia na admissão. E ele demonstrou que o TIPS precoce melhorou a sobrevida, houve uma recuperação da encefalopatia hepática e uma diminuição da ocorrência de novos episódios de encefalopatia. E que, portanto, não há justificativa para um medo de indicar o TIPS precoce em pacientes com hemorragia digestiva alta e encefalopatia na admissão. Quando a via oral é liberada e existe o controle do sangramento, o uso das estatinas devem ser estimuladas, pois são agentes que diminuem a pressão portal e que melhoram a sobrevida global, pois eles agem na redução da resistência intrahepática por aumento do óxido nítrico e da vasodilatação, diminuindo assim, por consequente, a hipertensão portal. O que se deve iniciar é a atorvastatina, na dose de 20 mg dia, na ausência de sinais de hepatotoxicidade, e posteriormente aumentar para 40 mg dia no CHAI-A. Nos pacientes CHAI-B e C, devido a maior toxicidade muscular e hepática, é recomendado iniciar a atorvastatina 10 mg, com doses menores, passando para no máximo 20 mg e devem ser seguidas também com consultas próximas. No CHAI-C, o benefício das estatinas ainda não tem sido provado e o seu uso deve ser mantido de forma restritiva. Bem, e o manejo da hemorragia digestiva varicosa, ela muda na trombose da veia porta? O que o Baveno 7 nos recomenda é que o manuseio da hemorragia digestiva varicosa ela pode ser realizado de acordo com as recomendações e guidelines elaborados para os pacientes sem trombose de porta, quando possível. Então, dessa forma, o manuseio da hemorragia digestiva varicosa na trombose de veia porta inicialmente continua o mesmo. E como mensagens finais, nós vamos dividir em 3 etapas, né, a linha de cuidados da hemorragia digestiva varicosa no cirrótico, sendo a etapa inicial, antes da endoscopia, né, que se estabiliza o paciente da forma hemodinâmica e circulatória, você tem uma transfusão restritiva com hemoglobina-alvo entre 7 e 9, início de drogas vasoconstrictoras, rastreio infeccioso, profilaxia antibiótica, o uso de lactulona como uma profilaxia primária da encefalopatia e a realização da própria endoscopia, que deve ser realizada em menos de 12 horas. Essa endoscopia, confirmando o sangramento varicoso, o tipo de tratamento endoscópico vai depender do sítio de sangramento. O TIPS precoce, ele vai ser indicado nos pacientes sob alto risco de sangramento, que é o CHAI-C menor que 14 e o CHAI-B menor que 7, com sangramento ativo, independente ou não da presença da encefalopatia. E nos pacientes que apresentam ressangramento, medidas temporárias devem ser iniciadas, que são o balão de sangue Stake Blackmore ou as próteses esofagianas autoexpansíveis, até a terapia definitiva, que é o tipo de resgate. Controlando o sangramento, as drogas vasoconstrictoras devem ser interrompidas, né, até o 5º dia,
e iniciados a profilaxia secundária, com os beta-bloqueadores não seletivos antes da alta. Lembrar que na profilaxia secundária não existem estudos de superioridade do carvedilol em relação a outros beta-bloqueadores não seletivos. Devemos colocar o paciente num programa de ligadura elástica até a erradicação das varizes esofagianas. Devemos estimular o uso de estatinas e devemos realizar um exame de imagem, né, no período da internação, para comprovar ou excluir a presença de trombose esplânquica, como já foi dito, mapear as colaterais e afastar o carcinoma hepatocelular. E assim nós sumarizamos toda a linha de cuidado da hemorragia digestiva no paciente hepatopata. Obrigada. Muito obrigada, Joyce, pela tua apresentação. Eu estou vendo uma mão levantada ali do Paraná. Não sei se ele quer fazer algum comentário. Vou fazer um comentário. Eu levantei a mão porque eu estou um pouquinho prejudicado hoje, que eu estou aqui com um quadro de alguma infecção, não sei se é viral. Ana que vai tocar e eu estou por aqui. Mas eu queria dizer que eu achei excelente a apresentação, viu? Eu não podia deixar de falar isso. Muito boa a apresentação, muito clara, muito didática. Quero agradecer e dar os parabéns. Era isso. Obrigado, Paraná. Eu quero chamar a atenção para um ponto. A apresentação, aliás, a gente não esperaria outra coisa, né? Da Chiara e da Joyce. Além de espetacular, eu quero chamar a atenção que, para isso, a gente precisa ter um grupo multidisciplinar trabalhando, porque é muito difícil implementar uma linha de cuidado dessa. O que acontece? O paciente chega na emergência, se nós não tivermos uma emergência muito treinada nesse protocolo, não reconhece a gravidade de uma hemorragia digestiva, sobretudo no hepatopata, que é o que a gente fala aqui. É preciso que a gente tenha uma equipe de endoscopia que esteja alinhada com essa linha de cuidado e que saiba reconhecer a gravidade e a necessidade de agilizar esse processo quando esse hepatopata está instável. Você pode ter X horas no protocolo escrita, mas às vezes a gente não tem essas X horas, porque o paciente chega muito gravemente descompensado. É preciso ter uma equipe de unidade de terapia intensiva habituada a lidar com o paciente cirrótico, porque existem algumas particularidades, como foram chamadas a atenção aqui, que esses pacientes precisam ter tratados. Então, além dessa equipe, a gente tem que ter uma equipe de radiologia intervencionista que saiba avaliar conosco a necessidade de um TIPS precoce, e uma equipe que esteja habilitado. Queria aproveitar que o Zé Hugo, que faz parte da nossa equipe de radiologia intervencionista do hospital, opinasse um pouquinho sobre o TIPS, como é que é isso, o TIPS precoce. Eu não sei se ele consegue falar, acho que sim. Consigo? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Maravilha. Chiara e Joyce, muito obrigado pela apresentação, extremamente objetivas e claras. Depois eu tenho uma dúvida para a Joyce, e na verdade eu queria perguntar para ela, eu vi que ela comentou aqui no Early TIPS, né, no Preemptive TIPS, você, mesmo com uma encefalopatia, né, com um evento da encefalopatia prévia, você não contraindica o TIPS. Né, na admissão. Na admissão. Uhum. Eles chegaram a graduar isso, Joyce, uma encefalopatia grau 1, 2... tudo bem, mas se na admissão tiver uma encefalopatia grau 4, ou eles não graduaram isso? Não graduaram, mas colocaram como só na admissão, né? Aqueles que tinham presença de encefalopatia prévia eram excluídos. Ok. Achei que eles poderiam ter aí estratificado aí algum grupo que talvez fosse de maior risco, né? Porque realmente sempre um critério que a gente olha. É engraçado ver também que o artigo do Garcia Padana já não é tão novinho, né? Não, já bem antigo. 2010, né? 2010, e a gente ainda pena fortemente para colocar em prática o que ele propôs, né? E, enfim, a gente não consegue botar 100% em prática por milhões de fatores, né? Mas, assim, um deles também é a falta até mesmo da divulgação da informação, e eu te agradeço por estar fazendo isso. Enfim,
colocar um TIPS no Quintador, né, é uma coisa que a gente faz há mais de 20 anos. Eu aprendi a fazer TIPS no Quintador com o Henrique Salas, então a gente lá tem uma estrutura para fazer isso, mas, enfim, a Redditor hoje em dia toda consegue fazer isso, né? Não é mais uma característica de um hospital só, a gente faz isso em qualquer hospital da rede, enfim, é um time multidisciplinar que está ali para atuar junto, né? Envolver a gente rapidamente também na vida do paciente, né? Se a gente também não é acionado, a gente não consegue também nem startar o processo. Mas eu acho que a gente já passou desse momento, acho que a gente nesse momento já tem uma resposta rápida e uma interlocução entre as especialidades muito boa. Como é que eu vejo o TIPS nesse cenário? Eu acho que, assim, é um paciente que a gente tem que utilizar esse conhecimento que foi publicado há mais de 10 anos atrás, do Garcia Padano, é bem estratificado. É um paciente que a gente pode tratar e pode fazer isso com tranquilidade dentro da Redditor. E, assim, especificamente, eu tinha essa dúvida em relação da Joyce, que ela já abordou, em relação à cefalopatia. Mas é isso, Ana. Acho que o meu comentário é esse. Obrigada. Espero que eu tenha... Tem uma pergunta aqui. Fica para vocês duas. No paciente cirrótico compensado, mesmo sem ascite, está indicada a profilaxia com antibiótico? Ana, essa é uma pergunta interessante, porque essa é uma dúvida recorrente. Na verdade, o uso do antibiótico, ele não vai prevenir só a PBE, na verdade, ele reduz mortalidade, reduz risco de sangramento. Então, está recomendada como uma das medidas gerais de abordagem do paciente. Então, deve ser feito mesmo na ausência de ascite. E eu queria fazer um comentário rápido, Ana, sobre o que você falou, que eu acho assim, fundamental essa linha de cuidado, porque nem sempre a gente vai ter, como no Quintador, por exemplo, uma equipe especializada de terapia intensiva em doente hepatopata. Então, quem vai tratar desse paciente é o médico da emergência e o médico da terapia intensiva. Então, se pelo menos a gente tiver esse passo a passo bem discriminado das coisas básicas, que é começar uma terlipressina, a questão da reposição volêmica e o antibiótico profilático, eu acho que a gente já diminui muito a morbidade e o risco de complicação de ressangramento dos pacientes. Então, mais do que nunca, reforçando essa necessidade da multidisciplinaridade e da gente ampliar o conhecimento dessa linha de cuidado para o hospital como um todo. Então, acho que é muito importante o comentário que você fez. Não sei se Joyce concorda com a questão que eu respondi, né? Na realidade, eu estou num serviço que a gente já tem toda uma estrutura formada, né? A gente já até cheguei com uma estrutura já pré-formada e a gente só seguiu em frente, mas realmente a gente vê muito erros, né? De pacientes que às vezes não tem vaga na unidade, vai para outra unidade e quando transfere para a nossa, a gente vê uma série de erros que poderiam ter um desfecho melhor. Exatamente. A ideia é essa, que possamos divulgar essas linhas de cuidado. Estamos trabalhando para ver na forma prática como essa implementação dessas 12 linhas pode acontecer em todos os hospitais da Redditor Brasil. Eu repito que Paraná e nós somos apenas facilitadores, nós vamos precisar de muitos braços trabalhando conosco. A ideia é que cada pessoa que faz a apresentação aqui ajude muito. Nós temos que nos reunir novamente para ver como isso está andando. Nós estamos implementando ainda de uma forma muito modesta a hepatotoxicidade, terminando a planilha do REDCap para poder divulgar isso. Vamos ter uma reunião agora em setembro, porque eu estava ausente, então a gente vai ter que refazer essa planilha do REDCap e depois abraçar essas linhas de cuidado que estão sendo apresentadas aqui. Eu lembro que estamos pedindo ajuda a todos os colegas e quem está apresentando vai trabalhar encabeçando essas linhas no sentido de obter resultado, melhoria de processo, melhoria de cuidado. Então, a gente é só um facilitador de passar endereço, ajudar, colaborar com a ideia e trazer para o ano resultados dessas linhas na medida do possível. Eu não sei se tem mais uma pergunta aqui no chat. Não, já foi. Paraná está digitando uma resposta aqui. Obrigado, Paraná. Está no chat quem está fazendo pergunta. E vamos passar, então, para o caso clínico. Muito obrigada a vocês. Hugo, obrigada
pela tua participação. Vamos passar para o caso clínico e nós vamos ter, então, agora a apresentação de um caso clínico que será aqui apresentado pela doutora Gabriele Novaes, que trabalha na minha equipe, responsável por um andar cirúrgico no Quinta D'Or e trabalha no ambulatório de hepatologia. A doutora Geisa Bige, que é nossa anatomopatologista, responsável pela leitura das lâminas de fígado, e o doutor José Hugo Luz, nosso amigo super parceiro em todas as partes da radiologia intervencionista, trabalha com o Henrique Salas, uma equipe que a gente tem muito carinho e muita honra de trazer esses 3 colegas hoje para apresentar um caso do Quinta D'Or. Vamos lá, Gabriele, por favor, começa a tua apresentação. Boa noite a todos. A gente trouxe um caso de hipertensão portal não cirrótica de uma paciente lá do ambulatório do Quinta D'Or. Essa paciente chegou numa primeira consulta conosco em outubro do ano passado, era uma paciente de 59 anos que veio encaminhada da oncologista devido a um fígado pseudocirrótico. De história prévia, ela negava dislipidemia, negava hipertensão, negava diabetes, negava obesidade, negava etilismo, negava tabagismo, mas ela contava que teve uma neoplasia de mama em 2007, tratada com mastectomia, quimioterapia e radioterapia na época, e teve uma recidiva dessa neoplasia desde 2019. Nessa primeira consulta, nos chamou atenção porque ela tinha uma queixa de náusea, bastante inapetência, uma alteração de trânsito intestinal com muco, uma perda ponderal de 9 quilos, e ao exame físico tinha icterícia, 2 cruzes em 4, telangiectasias difusas, um abdômen com uma ascite leve a moderada, um edema assimétrico de membro superior esquerdo. Ela trazia nessa primeira consulta uma endoscopia recente, que mostrava varizes de médio calibre, e um PET-TC que mostrava um fígado de aspecto cirrótico, não tinha lesão focal suspeita para implante secundário nesse primeiro momento, mas tinha um aumento do volume da ascite perihepática, perisplênica, junto às goteiras parietalcólicas e na pelve. E de lesão também de densidade de partes moles, que estava na borda antimesentérica do colo direito, ao nível da flexura hepática do colo. Então, voltando um pouquinho do HPP dela, né, a história dela começa em 2007, quando ela descobre uma neoplasia de mama. Ela, antes de passar por um procedimento cirúrgico, ela fez radioterapia e quimioterapia. Em 2007, ela usou adriamicina, ciclosfamida, docetaxel e trastuzumab. Aí, nesse mesmo ano, ela faz uma mastectomia esquerda e radioterapia complementar. De 2007 a 2014, ela faz uso do tamoxifeno. Nesse período de tamoxifeno, ela teve que fazer uma ressecção total da tireoide por um carcinoma papilífero, fez iodoterapia na ocasião. Depois desse curso do tamoxifeno, ela fez de 2014 a 2017 anastrozol. De 2017 a 2019, ela não teve uso de nenhuma medicação, até que em 2019 ela evolui dor, é incapacitante, é internada para investigação, então é visualizada uma metástase óssea para a coluna e para quadril. Essa paciente começa novo ciclo de quimioterapia, em junho de 2019 ela inicia 6 ciclos de paclitaxel, além disso fazia ácido zoledrônico e anastrozol, mas mesmo assim acabou evoluindo com uma progressão de doença. Em março, a equipe da oncologia começa uma nova terapia, uma tentativa de gemcitabina com cisplatina. Em junho de 2020, ela começa um novo ciclo, e aí ela começa a docetaxel com pertuzumab e trastuzumab. Ela vai até o 5º ciclo, e no 5º ciclo ela não tolera por uma toxidez, ela acaba internando por uma mucosite, fez uma colite, insuficiência renal pré-renal, e acabam ajustando isso. Ela volta a uma nova tentativa em dezembro de 2020, com um novo protocolo, com pertuzumab, trastuzumab e fulvestrant.
Ela faz esse protocolo até 28 de abril de 2021, quando ela começa um novo protocolo de trastuzumab, de 21 em 21 dias. Nessa primeira consulta, nossa impressão diagnóstica foi de uma paciente com uma hipertensão portal não cirrótica, decorrente de uma hiperplasia nodular regenerativa por um DILI, não podendo afastar uma síndrome de obstrução sinusoidal concomitante. A gente pediu laboratório, pediu uma ultrassom com Doppler e iniciou um beta-bloqueador para essa paciente. Geisa, quer comentar um pouquinho das lâminas? Sim. Então, nós recebemos um fragmento. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Perfeito. sim. Sim. Nós Sim, recebemos sim. um fragmento em cunha de fígado, medindo em torno de 1,5 por 1. A maior parte do fragmento é constituído por tumor. A gente pode observar aqui na lateral esquerda, para a gente, né, para quem está vendo, na lateral esquerda a parte tumoral, e no restante, uma área pequena do fígado. A maior parte do fragmento era representado por tumor. E nessa área menor, onde a gente tem o parênquima hepático, nós tínhamos um pouco de esteatose, um infiltrado portal muito discreto, uma tumefação dos hepatócitos. Pode passar o outro, por favor, Gabriele. Pode passar o outro, por favor? Gabi, projeta o slide seguinte, por favor. Estou passando, não está aparecendo para vocês? Não. Não, para mim, não. Não. Ué. Isso acontece às vezes. Trava, né? Está travando? Está travado. Eu Tá vou interromper travado. o compartilhamento e voltar. Só um instante. Tá bom. A informática é uma ciência mística. Estava travando aqui a voz dela para mim. Vocês conseguem ver agora? Agora é a tomografia. Agora é o Hugo. José Hugo. Volta um. Para mim está no primeiro. Eu acho que a sua internet está travando, Gabi. Pessoal da TI consegue ajudar a gente? Aí. Ah, sim. Perfeito. Então, aqui, essa é uma... Pode voltar um pouquinho, Gabi? Não tem problema. Se você não conseguir voltar, não tem problema, porque a outra coloração também era um tricrômico de maçom, próprio para a gente ver a área de fibrose, para evidenciar melhor os espaços portais. Então, o que a gente pode observar aqui é que aqui a gente provavelmente teria uma veia centrolobular, que aqui ela está colapsada. Isso foi uma coisa que a gente observou nessa área poupada ainda do fígado. Aqui melhorou um pouco. Nos espaços portais, a gente tem a dilatação da veia porta, às vezes até com aspecto assim, herniado para o parênquima, todas elas assim, em todos os espaços portais, com uma discreta dilatação. E a veia centrolobular aqui a gente não consegue perceber, né? A gente tem tumefação, aqui a gente já tem uma parte do tumor do lado esquerdo. Vocês conseguem ver minha seta? Não, né? Não. Não, é porque a Gabriela que está passando não tem como mostrar isso. Bom, mas os espaços portais estão aqui corados em azul. Ótimo. E a gente consegue observar, então, a dilatação desses ramos portais. Mas, no restante, o que a gente tem é uma tumefação dos hepatócitos, variável, mais perto do tumor é um pouco mais balonizado, muito pouca esteatose e a presença do tumor. Eu acho que esse é o último, né, Gabriela? Tem esse é o último. É? Sim. Ok. Aí tem então... a outra parte. Posso seguir? Pode. Aí o Zé Hugo pediu para a gente colocar um vídeo. Quer comentar, Zé? Sim. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Ainda não. Agora sim. Não, agora sim. Volta.
Gabriele, só me tira uma dúvida que, em relação à cronologia dos acontecimentos. Essa biópsia que a Geisa acabou de descrever, Esse foi a biópsia que... 2019, Hugo. Não foi a 2019? biópsia que você fez. 2019. Ah, tá bom. Tá bom. Você sabe me dizer se foi uma biópsia do parênquima e também uma biópsia de uma lesão nodular, é isso? Não, foi só da lesão nodular. Não teve o parênquima separado, não. Eles biopsiaram a lesão nodular. E aí a gente aproveitou um pouco do que sobrou de parênquima aí. Não tinha fibrose, a arquitetura mais ou menos preservada, a única alteração que tinha aí era a dilatação não muito grande dos ramos portais, mas sem fibrose. Entendi. Maravilha. Gabriele, essa TC que está aí é a TC uma TC de tórax que foi feita após o TIPS. Então, eu acho que só vale a pena a gente mostrar ela depois que a história clínica chegar nesse momento. Tá. Então, você pode avançar o próximo, depois a gente volta na TC. Seguindo. Tá. Essa paciente voltou para a gente, então, 3 semanas depois dessa primeira consulta. Nesse período interconsultas, ela tinha feito um novo ciclo de trastuzumab e acabou evoluindo com náuseas intensas e calafrios depois desse ciclo. 7 dias depois, ela fez o ácido zoledrônico e evoluiu com desconforto abdominal importante e acabou aumentando por conta própria o aldactônio. Quando ela chegou na nossa consulta, ela trouxe o ultrassom que a gente tinha solicitado e nesse ultrassom mostra um parênquima com textura bem heterogênea, múltiplas formações nodulares dispersas, ocupando o fígado quase inteiramente, algumas isoladas e outras coalescentes. Tinha realmente uma cite moderada, uma hipertensão portal, com fluxo fugal no ramo portal portal direito e no tronco da veia porta. E um aspecto trombosado no ramo portal esquerdo e parcialmente trombosado na veia esplênica. A gente entrou em contato com o oncologista e optou por postergar o novo ciclo de quimioterapia. Essa paciente volta no dia 17 de novembro, com mais queixa, relatando hiporexia, mais nauseada, mais prostrada. Ela estava descompensada, a pior da cite da icterícia, mesmo sem novo ciclo de quimioterapia. O último ciclo tinha sido no dia 13/10, então a gente tinha um mês pós o ciclo. E a gente foi pedir, então, ajuda para a radiologia intervencionista, o Zé Hugo entrou nessa história, para a gente avaliar uma melhor qualidade de vida para essa paciente. Essa paciente foi na emergência, nesse meio tempo, fez uma paracentese, e no dia 18 de janeiro ela interna eletivamente para o implante de TIPS. Durante essa internação, a gente aproveitou o implante de TIPS e fez uma biópsia hepática transjugular durante o procedimento, que a Geisa vai comentar novamente. Está aparecendo a imagem para vocês? Sim. Então, Sim. aqui nós tínhamos 4 fragmentos filiformes de tecido, sendo que a maior parte do tecido é constituída por tumor, por um adenocarcinoma, com fibrose, né, com um estroma fibroso, mas as poucas áreas onde a gente tem tecido hepático, ele se dispõe dessa forma, constituindo nódulo, com estruturas vasculares ao redor e com áreas de dilatação sinusoidal no próprio nódulo, um nódulo de padrão regenerativo. Pode passar o próximo, Gabriele, por favor. Passou, Gabriele? Passei, foi? Não. Sim, agora sim. Então, à esquerda, no outro detalhe, a área um pouco próxima àquela que eu mostrei anteriormente, mostrando 2 nódulos, e aqui a área de tumor, que é o que constituía a maior parte dos fragmentos. À direita, nós temos a marcação com o GATA3, que é a marcação feita imunohistoquímica e que favorece o diagnóstico de um tumor de origem mamária, né? Que é o primeiro
ao primeiro diagnóstico dela, de um tumor de mama, né, com metástase para o fígado. Aqui do lado direito, nós vemos uma coloração pela reticulina, mostrando, então, as traves de hepatócitos e mostrando também os septos fibrosos e a delimitação do nódulo de padrão regenerativo. Então, nosso diagnóstico ficou como um adenocarcinoma metastático e uma fibrose acentuada com formação de nódulos de regeneração nessa área que foi retirada, né? Perfeito. Onde foi feita a biópsia. Certo? O Zé Hugo vai falar um pouquinho sobre o TIPS. Tá. Gabriele, deixa eu fazer uma coisa, então. Descompartilha a sua tela que eu mostro a minha apresentação e depois você volta para a sua. Tá bom. Maravilha. Então, assim, quando essa paciente veio para a gente, foi uma consulta longa, uma consulta que eu quis entender a história oncológica dela e a história da hipertensão portal também dela. E a gente teve inicialmente muita dúvida em relação a fazer ou não o TIPS. Conversei muito com a Ana sobre isso. Conversei também muito com o Hugo Gouveia, que é meu parceiro, trabalha junto comigo também, com o Henrique Salas, porque a gente queria entender qual era o principal componente dela em relação à ascite refratária e toda a hipertensão portal que ela claramente tinha. E se era um componente mais da toxicidade da medicação ou se ela tinha um componente oncológico mais importante. E foi muito difícil decidir ou não fazer esse TIPS. Tecnicamente, o TIPS foi um TIPS assim, sem grandes comemorativos, foi um TIPS que a gente fez um pouquinho mais de 1 hora, realizando também uma biópsia transjugular, que a Gira já comentou, e fazendo uma mensuração do gradiente porto-sistêmico, que não era muito alto, e que reduziu ao final do TIPS. Antes do TIPS, o gradiente era um pouquinho acima de 12, e depois do TIPS estava em torno de 6. Ela acabou fazendo uma tomografia de tórax, numa reinternação, que depois a Gabriele vai comentar, e eu aproveitei essa tomografia, que foi feita com contraste, e fui olhar o TIPS dela, né? Então, o TIPS dela estava, enfim, bem localizado, ele entrou pela veia hepática, pela veia suprahepática direita, uma curvazinha um pouquinho mais acentuada, mas entrava no ramo direito da veia porta, e a veia porta estava, inclusive, não trombosada, ela estava pérvia. O fígado na tomografia é um fígado claramente pequeno, irregular e nodular. A gente teve também muita dificuldade para perceber dentro desse fígado o que era tumor e o que era fibrose, o que era cirrose, né? Isso foi mesmo com a ressonância. Eu lembro discutindo essa ressonância com os radiologistas também. Então, agora eu vou passar a bola de volta para você, Gabriel, que depois a gente entra na discussão aí, realmente da indicação do procedimento e da evolução dela. Vou descompartilhar aqui minha tela para você. Stop share aqui. Pronto. Aí você pode voltar. E essa vai ser já um ponto já de discussão, Ana. Já guarda aí na sua manga essa discussão aí da... Com certeza. A gente já está vendo a sua tela, Gabriele. Eu acho que você pode estar mutada. Ah, desculpa, eu estava... Estão me ouvindo agora? Agora sim. Essa paciente volta conosco, então, numa consulta dia 2 de fevereiro. Então, ela colocou o TIPS no dia 18 de janeiro. Dia 2, ela volta para uma revisão, com uma melhora gradual. Não tinha sinais de encefalopatia, tinha uma queixa de baixa ingesta hídrica, um sono não reparador, tinha um MEL de 16, um MEL de sódio de 22. Nessa consulta, a gente diminuiu um pouco do diurético dela e pontuou conversar com o oncologista a possibilidade ou não de uma nova terapia específica, né, de retornar uma terapia para doença de base.
Acabou que 7 dias depois, essa paciente volta ao nosso ambulatório, depois de episódios de dispneia súbita, principalmente de madrugada, que melhorava no decúbito lateral direito. A gente ficou preocupado se esse tipo estava pérvio, pedimos um ultrassom, ajustamos medicação, e essa paciente acaba evoluindo com uma internação. Mais ou menos 15 dias depois, ela vai para emergência por uma encefalopatia hepática, acaba evoluindo com uma pneumonia, evolui durante a internação com uma insuficiência respiratória. A equipe da paliação entrou junto conosco nessa história, definiu um suporte de paliação com a família, e essa paciente foi a óbito, infelizmente, no dia 4 de março de 2022. Zé, você continua por aí. Tá. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. O que eu queria ter mostrado em relação à tomografia do TIPS, eu já mostrei. Eu vou fazer aqui uma muito breve revisão sobre esse assunto, que é um assunto que basicamente consiste da utilização do TIPS na hipertensão portal relacionada à oncologia. Não tem quase nada publicado isso na literatura médica. Esse é um dos poucos artigos que eu achei que é um relato de caso. Então, aqui é um contexto um pouquinho diferente, onde claramente o paciente teve uma hipertensão portal induzida pelo uso de uma platina, nesse caso aqui foi a oxaliplatina, onde esse paciente evolui com uma hemorragia digestiva e a equipe multidisciplinar opta por a implantação de um TIPS. Os autores comentam que realmente, até que não tem muito publicado sobre isso, né? A utilização do TIPS na hipertensão portal de origem oncológica associada à hipertensão, ao uso da oxaliplatina. Basicamente não tem nada publicado sobre isso, ele comenta sobre isso na discussão do artigo, e também mostra a evolução desse paciente, que foi uma evolução nesse artigo aqui muito boa. Esse paciente acabou vivendo mais 3 anos e meio com esse TIPS e não teve outras complicações em relação a sangramento devido à hipertensão portal. Ele também comenta no próprio artigo, e aí já entra a nossa discussão, que tem que ser pesado muito bem a doença oncológica, o grau de ocupação da doença oncológica dentro do fígado, porque às vezes a gente vai aliviar a hipertensão portal, mas se é um paciente que tem uma extensão muito grande, uma substituição do parênquima hepático por tumor, ele pode evoluir de forma mais rápida para uma insuficiência hepática e o valor do TIPS aí vai deixar de existir. A hipertensão portal associada ao uso da oxaliplatina não é uma novidade para ninguém, isso já foi publicado há mais de uma década. Fica claro a evolução para a hipertensão portal quando o paciente começa a usar a oxaliplatina. Aqui nessa coluna é antes de usar a oxaliplatina, e aqui depois, quando começa, já com vários ciclos dessa droga, as plaquetas diminuem, varizes começam a aparecer, o baço começa a aumentar. Essa aqui só um exemplo, então, algumas varizes surgindo com a utilização da oxaliplatina, aqui no contexto de câncer coloretal, o surgimento de ascite e a esplenomegalia. Inclusive, o baço é utilizado como um biomarcador para o desenvolvimento do SOS, né, da injúria hepática sinusoidal induzida pela quimioterapia. Isso foi muito bem caracterizado em 2010, 2011, inclusive o Dr. Paulo Hoff participou desse artigo, onde, de maneira muito elegante, mostrou como ocorre a evolução da hipertensão portal e dos comemorativos clínicos no uso da oxaliplatina em pacientes, principalmente com câncer coloretal. Isso também está associado ao desfecho após hepatectomias. Pacientes que fazem uso prolongado desse tipo de medicação podem ter um desfecho com maior incidência de insuficiência hepática.
Isso tem a ver também com a radiologia intervencionista, que uma das maneiras de manejar esse paciente é fazer nebulização esplênica. Isso tem direta relação com o nosso trabalho. Inclusive, a gente publicou esse artigo aqui em 2017, que foi uma coorte nossa lá do INCA, com 33 pacientes submetidos à nebulização esplênica, no contexto de plaquetopenia, que impediam a continuação da quimioterapia. Esse aqui é o gráfico que mostra antes da embolização esplênica e a clara ascendência da contagem plaquetária com 1 semana, com 2 semanas. Depois elas voltam a cair, mas nunca para um valor tão baixo, porque o paciente acaba retornando para a quimioterapia. Então, essa publicação mostrou que o uso da embolização esplênica no contexto oncológico ela é muito útil, ela pode fazer com que o paciente volte mais rapidamente ao uso da quimioterapia. Esse é um baço de um paciente que não tem hepatite, ele não tem hepatite C, não tem hepatite B, ele tem o uso de quimioterapia para câncer coloretal. Então, assim, é um paciente que a gente sabe que evolui com hipertensão portal e com esplenomegalia, então ele é submetido a uma embolização esplênica e as plaquetas voltam a subir e ele pode, então, retornar à quimioterapia. Concluindo essa parte da apresentação, a embolização esplênica é um tratamento já consolidado nesse cenário oncológico, e aqui eu coloco para a gente discutir, né? O TIPS, nesse contexto oncológico, tem que ser muito criticamente avaliado e, obviamente, dentro de um conceito multidisciplinar para a gente tomar decisões certas. Vou parar aqui o compartilhamento. Ok, muito obrigada pela apresentação do caso. Vamos colocar em discussão. É um caso muito difícil. Nós discutimos muito, como o Zé Hugo falou. Felizmente, nós temos uma equipe multidisciplinar. A gente está vendo muito caso de hipertensão portal não cirrótica em pacientes submetidos à quimioterapia. Nós temos uma oncologia muito forte dentro da rede e a gente está tendo aí uma experiência boa com isso. É um caso difícil, eu queria colocar em discussão mesmo, para ver se alguém quer comentar. Desde você conseguir fazer um diagnóstico de metástase hepática ao que era uma hiperplasia nodular regenerativa, ao que era, na verdade, uma hipertensão portal não cirrótica que a gente tinha nesse fígado. O Zé Hugo aproveitou a oportunidade, que eu acho que foi perfeito, em fazer uma biópsia para uma reavaliação desse fígado, até que a gente tivesse, de fato, uma confirmação do quão eficaz estava sendo aquela quimioterapia. O fato era que nós tínhamos uma doente com uma ascite refratária e o que nós tínhamos a oferecer ou era um TIPS, uma tentativa bem difícil de fazer uma indicação de um TIPS ou paracentese de repetição para ela. Então, eu acho que, felizmente, eu acho que se eu soubesse esse desfecho antes, eu teria novamente compartilhado da opinião da indicação do TIPS. Eu acho que ele foi bem indicado e eu queria ouvir dos outros colegas que estão aqui, pessoal do Paraná, se puder comentar alguma coisa, mas o caso não é um caso simples. E, às vezes, a gente tem que ousar um pouco mais, porque a estrada da vida, às vezes, permite que sejamos ousados, entendeu? Depende daquilo que você consegue conversar com a família e com o paciente. E quando nós estamos com o paciente na mão, eu fico brincando que dificilmente eu vejo uma hepatite A simples. Até a hepatite A que eu recebo ela é complicada. Não vejo mais casos simples, eu não sei, mas realmente é assim que chega. Então, uma decisão difícil. Paraná, eu queria ouvir você nesse caso, que eu sei que tem muita experiência nisso. E, olha, eu estou me candidatando aí para o grupo de vascular, tá, Zé? Eu não pude ir ao congresso, você sabe por quê, mas eu estou candidata. Fala aí, meu amigo, o que é um você belo acha? caso, mas o que esse caso traz é a escassez de informação científica sobre essa doença, sobre as definições de conduta. Normalmente, a gente importa tudo o que ocorre no paciente cirrótico para a doença vascular, e provavelmente não é assim. Eu acho que a ilustração é essa. E o que é curioso, a gente tem muitos casos desses no Brasil que não chegam ao diagnóstico. Não é todo mundo que tem uma Geisa, que tem um Freitas para dar diagnóstico. A hepatopatologia, um Venâncio em São Paulo, a hepatopatologia no Brasil é
é extremamente restrita. É muito restrita. Então, essa doença ela sofre dos dois lados. Ela é clinicamente subdiagnosticada e a subdiagnosticada da patologia. A não ser quando tem lesões assim muito exuberantes, mas quando não tem, passa batido. Se tiver lesão portal, pior ainda, passa batido. Eu acho que esse é o grande, a grande lição desse caso. O restante é decisão individualizada, é isso mesmo. Porque você fez uma colocação que eu assim, gostei muito, porque nós falamos, eu tenho uma hipertensão portal não cirrótica, isso é DILI, fecha e acabou. Ou então, nós nos resumimos, isso é uma metástase hepática, mas quando você tem as duas possibilidades, como você vai provar essa possibilidade? Primeiro, você tem que decidir por um exame histopatológico. Segundo, você tem que ter a coragem de indicar um TIPS para esse caso. E terceiro, você tem que ter alguém com mão que traga fragmento e que possa trazer para o colega patologista numa história muito detalhada para saber o que você está procurando. Porque me dizer que tem hiperplasia nodular regenerativa, a gente já parte desse princípio. O que a gente quer saber é, continua ou não a quimioterapia, eu tenho só DILI, eu tenho hipertensão portal não cirrótica, eu tenho ambas. E olha que como equipe de radiologia, com a gente botando o dedo na ferida, como o Zé Hugo falou, diz assim, aqui tem tumor ou não tem tumor? Entendeu? E às vezes é difícil. E essa discussão, exatamente. O Zé chegava para mim e dizia, Ana, o que você acha? Eu falei, deixa eu pensar até amanhã. Eu não sei. Aí a doente vinha. E eu dizia, não, eu não tenho solução para ela. Então vamos botar o tipo. Eu falei, não, eu apoio, eu confio, vamos embora. Você tem mão para fazer isso, eu confio, vamos fazer. Mas a gente pensou muito nessa indicação, não foi uma indicação fácil. Eu acho que outros casos passam com as duas lesões e a gente não tem a oportunidade de comprovar isso, como felizmente você decidiu fazer uma biópsia durante o procedimento e que trouxe aí uma definição. Se o TIPS melhorou, se o TIPS prolongou a vida, se o TIPS contribuiu para o desfecho negativo, isso é uma outra história. Mas é que a gente pode discutir também. Mas nessa paciente nós não teríamos outra alternativa que não oferecer uma qualidade de sobrevida. Com isso que nós estávamos preocupados. Tentamos diminuir os malefícios, que era parar a quimioterapia, como paramos quando tivemos oportunidade de fazê-lo. Indicamos o TIPS pretendendo uma melhora de qualidade de vida com uma equipe da melhor qualidade possível. E eu repito que se eu tivesse que oferecer uma qualidade de sobrevida a essa doente, eu decidiria pelo TIPS novamente. Essa foi a minha conduta e a da equipe junta, porque a discussão foi multidisciplinar. Eu acho que é sempre tão rico a gente voltar e rever os casos, né? A gente aprende tanto. E eu lembro claramente conversando com você, Ana, e conversando com a própria paciente, e ela, desde a primeira consulta, ela falou assim, não, doutor, eu quero colocar, vamos fazer isso amanhã. Eu falei assim, calma, vamos discutir, calma, deixa eu discutir com a Ana, deixa eu discutir com todo mundo. E assim, o que me dava um pouco de angústia é que eu olhava para aquela ressonância, eu discutia aquela ressonância, eu não tinha certeza se tinha tumor ali. Era uma ressonância muito estranha, era uma tomografia muito estranha, porque o fígado era todo heterogêneo, né? Então a gente imaginava que ele não tivesse que tivesse menos tumor do que doença hepática crônica. E então avançamos para o TIPS. Depois que eu fiz a biópsia transjugular e depois que eu fiquei sabendo do resultado da biópsia que a gente conseguiu apanhar tumor numa biópsia transjugular, só para vocês entenderem, quando a gente faz uma biópsia transjugular, a gente não está olhando para o parênquima. A gente está simplesmente colocando a agulha dentro do parênquima e tirando um fragmento ao acaso. E quando você faz isso e sai tumor nessa biópsia transjugular, isso não cai bem. Né? Então, eu não quis acertar no tumor e acertei no tumor. Né? Então, talvez ela tivesse ali uma ocupação tumoral do fígado bem maior do que a gente imaginava. E coincidências da vida, há 2 semanas atrás, ou 3, eu me deparei com um caso idêntico no INCA. É a mãe de uma enfermeira-chefe lá do INCA, ela trouxe uma ressonância para mim, fígado muito irregular, só que fez o PET não capta. E aí eu falei assim, olha, eu estou achando que isso é tumor. O marcador estava alto, e aí ela falou, mas não tem nódulo? Não tem nódulo, mas eu vou biopsiar o seu fígado. A gente fez uma biópsia, adenocarcinoma. Então, assim,
às vezes a doença ela é muito infiltrativa, ela não é fácil de ver nos exames de imagem, ela não é tão nodular assim. Eu acho que um dos grandes aprendizados para mim, nesse caso, Ela é foi também difusa, esse. ela faz É, uma fibrose difusa, ela não estabelece nódulo, então isso também contribui muito para a dificuldade ali, né? E o fígado dela devia estar bem ocupado, porque você trouxe bastante material, né? Isso não é pois uma é, coisa assim tão simples, ainda mais numa biópsia transjugular, né? Você trouxe bastante exatamente. material. Mas é interessante de ouvir de você, Geis, esse comentário que não faz nódulo mesmo, é uma coisa muito mais infiltrativa, Sim, né? sim, sim. Ele faz muita fibrose, né? O tumor de mama gosta de fazer isso. Nem sempre a gente vai ter nódulo, a gente vai ter uma coisa mais, uma fibrose mais radiada, né? E isso também atrapalha muito a vascularização e tudo mais, né? E aí ainda tem o acréscimo da medicação, que a gente sabe que é Sim, extremamente tóxica, né? E que causa lesão vascular, e, enfim. E é. o fígado Eu sofre calculei, muito com isso. eu lembro que eu calculei o MELD dela, não sei se tinha essa informação, Gabi, mas ela tinha um MELD que permitia o TIPS, ela tinha um MELD abaixo de 20, ele é um MELD, eu acho que um 17 ou 18 ou O 15, meu é de 16. 16, não é? Uhum. E uma bilirrubina que estacionou em 5, ela chegou a 6, a bilirrubina caiu para 5, nunca tinha tido encefalopatia, enfim. A gente ponderou muito esse TIPS. Eu acho que as coisas têm que ser feitas dessa forma. A gente vai se deparar com um caso igual a esse no futuro, e isso aqui só ajuda a gente a tomar melhores decisões também. É verdade. Depois que a gente tem o caso na mão, com tudo pronto, ele se torna um pouco mais claro. Mas quando você tem a paciente na sua frente, com uma decisão para tomar, isso prova aquilo que o Paraná sempre relembra. Não dá para fazer patologia sozinho. Não dá para fazer oncopatologia sozinho, porque vai errar. Com certeza vai errar. Então, a gente tem um grupo fantástico, o grupo que eu chamo Hepatologia DO, para dividir conhecimento. Temos um grupo aqui que participou desse caso fantástico, e eu bato na ideia de uma forma positiva das linhas de cuidado, que a gente tem que dividir conhecimento e agregar conhecimento, absorver dos outros colegas que também têm muito a nos ensinar. Então, eu acho que é isso. Não estou vendo aqui pergunta da plateia, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Paraná, você quer falar? Minha amiga, só agradecer, eu estou aqui meio prejudicado, Tá, eu encerro, mas agora já estou melhor, mas só agradecer, achei ótimo, caso excelente. Me lembra um caso que eu tive aqui há uns 10 anos, o pai de um colega, só que era um caso de uma doença de uma doença vascular, não tinha histórico de exposição a nenhum fármaco, era uma doença vascular e um carcinoma primário de fígado. Tem uns 6 casos assim. Por que o carcinoma primário de fígado nesses pacientes? Isso precisa ser explorado. E esse paciente foi a transplante, transplantou até em Pernambuco, porque aqui na Bahia o grupo contraindicou na época. E está vivo até hoje, está bem. Era isso. Então, achei a sessão muito boa. Eu, particularmente, gostei, não pude usufruir porque eu gostaria de usufruir. Mas ótimo. Obrigado a todos. Gente, eu quero Melhoras agradecer. aí, doutor Paraná. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelas brilhantes apresentações. Vamos conversar sobre essas linhas de cuidado. Eu quero agradecer aos colegas que nos assistiram no dia de hoje, que no Brasil nós temos várias concorrências, inclusive de televisão. O evento foi gravado, vai estar disponibilizado. O Paraná também está recebendo várias mensagens perguntando, eu também aqui, se está gravado o evento, porque o pessoal quer assistir discurso, quer não sei o quê. Então, várias coisas concorrendo, e mesmo assim nós nos aproximamos a 50 pessoas hoje, fora os outros que foram inscritos, que vão ver depois. Então, eu quero agradecer, dizer que na última quinta-feira de setembro nós estaremos de volta e que vamos nos debruçar agora para ver como vamos trabalhar nas linhas de cuidado para distribuir para todos os colegas da Rede DOR do Brasil inteiro. Muito obrigada, equipe de apoio de TI, muito obrigada também por nos ajudar.
E até a última quinta de setembro. Obrigada a cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, Tchau, então. boa noite. Obrigada, hein? Obrigada pelo Boa convite. noite. Tchau, Boa Valeu, noite, Ana. obrigada. Obrigado. Obrigada Beijo. a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Melhoras, Paraná. Paraná, um beijo. Tchau.